Fala pessoal, estamos começando mais um FaiCast. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo. Você tá bem, mano? Fala, Lucas, tudo bem? Tudo certo, cara, graças a Deus. Estamos hoje com a presença de uma convidada brilhante, com uma trajetória incrível, que acho que tem muito para contribuir e eu queria te receber com os nossos votos de boas-vindas, Paula. Então seja muito bem-vinda, muito Ana obrigada. Paula Lozano. Você Muito tá bem, Paula? obrigada. Sim, estou muito bem. E Queria te vocês? agradecer pela viagem que você fez para vir aqui no nosso escritório, Sim. conhecer os estúdios do Grupo FAI, né? Ana, para nós é uma honra ter você aqui. Quando a gente fez o convite, você aceitou de bate-pronto. Você faz parte da história da FAI, então espero que vocês curtam bastante, né? A gente tem bastante conteúdo hoje para conversar. Obrigada. E se sinta à vontade, a casa é sua. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi sim uma longa viagem, mas eu recebi o convite com o coração aberto. Gostei bastante. Obrigada. E só pra também ver o quanto você é importante para o Grupo FAI, Paula, no nosso primeiro episódio, o Rodrigo lembrou de você, ele falou, poxa, quando a FAI começou a ir pro mercado de plantão de vendas, a Paula deu uma oportunidade pra gente. Então eu já quero começar, antes de entrar na história dessas oportunidades e desse relacionamento com o FAI e Paula, eu quero que você fale sobre a Paula. Quem que é a Paula sem crachá? Quem que é a Paula fora do expediente de trabalho, dessa jornada corporativa? Bom, a Paula é uma pessoa muito ansiosa e dedicada. Sou mãe de um menininho lindo, Pedro. Deixa eu falar dele logo para eu não Isso, esquecer. começa. Um beijo, filho, eu te amo. Que ficou lá na minha terrinha. Sou casada já com o Giovanni, que eu conheci no mercado imobiliário. Já vai fazer 15 anos. E essa é a Paula fora do ambiente corporativo, né? Mãe em tempo integral e agora ajudando aí num novo escritório, numa nova jornada. Bem diferente de PDV puro. É isso aí. Mas com uma história extremamente consolidada em PDV, né? Sim. Ô, gente, eu fico um pouco confuso, quero até pedir desculpa pra você, que às vezes eu vou chamar ela de Paula, às vezes eu vou chamar ela de Ana, às vezes de Ana Paula, mas tá tudo certo, é a mesma pessoa, tá? Isso tem uma história, né? Então já começa por ela. Em 2016, quando eu tive o Pedro, eu voltei para o mercado e aí teve uma crise de distratos nesse ano e eu acabei perdendo o emprego, fui desligada da empresa que eu trabalhava e foi tudo muito de boa, assim. Aí fiquei um tempo procurando oportunidades e aí o meu caminho se cruzou com o da Ana Pirajá, que foi a primeira entrevistada de vocês. Foi uma história super interessante que eu mandei o meu currículo para ela via um fornecedor e ela gostou muito do currículo e falou que queria me contratar. E aí, o meu currículo também foi parar na mão da Fabiana, que é a diretora da Elbor, por meio de um arquiteto. E aí ela veio com um currículo para Ana Pirajá e falou, quero contratar essa pessoa. Aí ela falou, é agora então vamos contratar, porque eu também quero contratar ela. E aí ela me ligou, falou que tinha dado certo a contratação, mas que tinha um problema muito sério, que era o meu nome, porque ela já era Ana e eu era conhecida como Ana Lozano no mercado. Eu falei, Ana, você pode me chamar do que você quiser, desde que você me contrate. Então aí ficou Paula. Entendi. Mas assim, o Rodrigo me conheceu como Ana, que era na Stolberger, né? Que foi a primeira grande trajetória minha, que eu fiquei lá 11 anos. E a gente se conheceu lá e eu era a Ana. Entendi. Ana Lozano. E aí, depois, quando eu entrei na Elbor, daí passou a ser Paula. Por isso que às vezes me chamam de Paula, às vezes de Ana. Eu mesmo, eu fico, te juro, às vezes eu fico Parafuso. no looping, assim, eu falo, meu, eu vou chamar de Paula, vou chamar de Ana. Aí, não tenho nem, tipo, sabe quando a mãe tem um filho de nome composto? Tipo, Pedro, aí fala, Só não pode chamar de Ana Pedro Paula. Henrique, Ana Paula, sabe? Tipo, mais ou menos. Ô, Ana, e eu conheço bastante sua história, né? A gente já se conhece praticamente 20 anos, né? Não pode revelar muito a idade. Ai, meu Deus. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, para os nossos telespectadores, sobre quando você começou sua carreira, né? Se foi isso que você queria, ser arquiteto, ou você tinha um outro sonho. Conta um pouquinho mais pra gente da sua trajetória, né, desde o início.
A minha família toda é voltada para construção civil, basicamente, né? Eu tenho primos, a minha irmã é engenheira. E eu sempre quis fazer ou engenharia ou arquitetura. E aí fiquei bem na dúvida do que fazer, e aí fui numa aula de engenharia. Um silêncio sepulcral, ninguém falava, não tinha uma mosca. Falei, isso não serve para mim, gente, tô fora. E aí, ali eu decidi que eu ia fazer arquitetura, mas eu sempre tive essa ideia de ir pro mercado de construção. Mas nunca imaginei, na vida, que eu ia cair no mercado de PDV. E assim, eu tinha que pagar minha faculdade, né? Então, assim, meus pais não tinham condição, eu estava procurando um estágio. E aí uma pessoa me chamou para trabalhar na MAC, como estagiária na época, na área de marketing da MAC, isso em 2003. Uhum. E aí eu fui, assim, não sabia, não tinha ideia, não tinha a menor ideia do que era um PDV, eu não sabia nem o que era PDV. Mas lá nessa época, o PDV e o marketing, eles cuidavam de tudo, não era segmentado como é hoje em grandes incorporadoras como a Elbor, por exemplo. O marketing fazia tudo. Era anúncio, era publicidade de rua, que era aqueles cavaletes que tinham antigamente. O pessoal da antiga vai saber do que eu tô falando. Blitz, tinha reprint que a gente distribuía na rua. Então, cuidava-se de tudo, e do PDV, e do decorado. Então, assim, era um leque de coisas para fazer, e aí um mundo se abriu para mim. Uhum. Eu não tinha ideia do que era o PDV, e ali eu comecei a descobrir o que era. Eu fiquei lá 1 ano, e depois eu fui ajudar meu pai numa lanchonete que ele tinha, e a Eduarda me ligou, da Stuberger. Um beijo, Eduarda. A Eduarda me ligou, ela era muito amiga dessa minha ex-chefe da MAC, e perguntando se eu queria voltar para o mercado e se eu tinha disponibilidade. Eu falei que sim. Não era mais para fazer estágio, mas eu ainda estava fazendo faculdade na época. E falei, não, eu topo, eu vou. E aí o Vitor, que é o dono da Stu até hoje, a gente conversou, mas quando eu cheguei para a entrevista, que a Eduarda me apresentou um barrigão de 8 meses de gravidez. E aí... Imagina. Nossa. Eu, assim, praticamente crua, né? Porque em 1 ano você aprende muita coisa, mas assim... Tem outros tantos de coisas para você aprender. Sim. E aí, ela falou assim, então é para cobrir a minha licença maternidade. Você topa? Se ela não tinha falado por telefone. Aí eu falei, topo. E aí uma coisa que o Vitor me falou, que eu gravo até hoje, assim, falo para as pessoas, que ele falou para mim, Paula, uma coisa eu posso te prometer aqui, você vai aprender muito. Você vai aprender tudo aqui. Uhum. E foi verdade. Legal, né? Assim, eu aprendi muito lá dentro, aprendi muito com o Dr. Davi, que é o fundador, que já faleceu. Assim, ele, com um senhorzinho já de idade, me ensinou muito de projeto. Eu falo que tudo que eu aprendi de projeto e de obra, de como tocar uma obra, de como falar com as pessoas, foi com ele, assim, com eles todos, né? E foi assim que eu comecei. E aí fiquei 11 anos lá. Entrei para cumprir lá a licença maternidade da Edu e acabei ficando. Olha que legal. Por 11 anos. E você já entrou nessa estrutura na área de PDV, Paulo? Então, lá na Stu? A Stu era... também fazia de tudo um pouco. Tá. Quando a Eduarda voltou de licença, a gente meio que deu uma dividida, porque eu gostava muito da parte de obra. Sempre gostei. Uhum. De sofrer. Obra, barro, gente, né? Não é para qualquer um. Que isso fique bem claro e registrado. Verdade. Obra é uma coisa viva, que muda a todo momento, e você tem que ter jogo de cintura. Então, eu fiquei com a parte de decorados e estandes, e ela ficou mais com a parte de planejamento, essa parte mais institucional, mais... comunicação, internet, e aí a gente meio que dividiu assim, mas eu me reportava a ela. Entendi.
E aí a gente fez muitos projetos juntos. O Rô sabe. A gente fez coisas assim absurdas lá. Que assim, você conta hoje pro PDV de hoje em dia, a Ninguém pessoa bota fala: fé, né? não acredito. Os terrenos eram maravilhosos, né? Maravilhosos, Só ó. terreninho plano, um chuchu, né? Ô, Rodrigo, você tem algum das suas experiências anteriores aí com a Stuberg, você tem algum caso que você trabalhou com a Ana que você pode compartilhar? A Ana é especial, né? A gente falou algumas outras pessoas também, mas eu vejo que ela é uma das mais especiais, falando na minha trajetória, né, particular, até da empresa, como eu falei no início, mas antes de entrar na Elbor, né, a gente teve uma história gigante na Stuberg juntos, ó, Sim, e vários desafios, né? sim. Eu acredito que nenhum terreno era plano. Acho que Acho não. que nenhum Acho na que nossa nenhum. vida. E era Quando só... era, tinha árvore. Exatamente, era Olha pirambeira. isso. É. Então, eu acredito que tanto na minha trajetória como a sua, foi um desafio gigante e fez você crescer em vários aspectos, porque cada terreno era um desafio de verdade, não igual hoje. Ai, hoje falta água, hoje falta esgoto, né? Não tem energia. Naquela época, não. Era uma pirambeira naqueles bairros de Panambi, para aqueles... Sim. E assim, era só pirambeira de verdade. Sim. Pirambeira. Para vocês terem uma ideia, a gente construiu um stand, a gente até estava comentando dele antes aqui de gravar, que ele era um stand bem linear, porque era onde encaixava. A gente meio que ia antes, fazia uma visita, marcava a distância no topográfico, ali no levantamento das árvores, e fazia o stand de acordo com o que dava para encaixar. No terreno No mesmo. terreno. Não é esses maravilhosos stands hoje que todas as incorporadoras fazem. A gente fazia o que dava para fazer, o que encaixava ali. Porque eram terrenos com muita árvore, no Panambi principalmente, e com um declive enorme. Esse aí tinha mais de 10 metros. Então, o que que a gente fez? A gente fez o stand em cima, 10 metros. uma rampa com degraus, então você ia descendo e... Enfim, desciam 10 metros e lá a gente conseguiu, no meio da mata, encaixar o decorado. Então, a pessoa tinha que ser uma pessoa que não podia ter nenhum problema, assim, para poder descer os 10 metros para conseguir visualizar o decorado. Senão, tinha que ver por imagens ou vídeo. Ou seja, zero acessibilidade, Ah, que na hoje época é uma das principais sim, preocupações do sim. mercado, Sim. né? Não, né, a gente não conseguiu, nesse caso, atender, né, especificamente. Mas, Quase nenhum, né? porque não Praticamente tinha não tinha condição. como. O terreno Não tinha era... condição. O terreno era muito complicado. E como que era, separando, colocando uma linha de corte, Paula, no cenário atual, porque hoje a gente tem uma estrutura de várias construtoras onde o PDV é muito segmentado, a área de marketing é muito segmentada, as premissas de projetos, circulação, briefing, acessibilidade, sustentabilidade agora com o ESG, Sim. que é uma tendência não, né, que já é uma realidade que vem sendo muito explorada e difundida no mercado. Qual você diria que foi a linha de corte, assim, desse processo mais empírico e artesanal de, vamos lá no terreno, marca tal, vamos resolver, não liga para tantas variáveis externas, pro processo que tá hoje? Porque você viveu os dois mundos, né? O mundo ideal e o mundo... O analógico e o digital. Eu acho que foi um stand que a gente fez em Curitiba, que era bem um desafio, que era era corporativo, salas comerciais e residencial. Então, a gente tinha 4 decorados num terreno... Esse terreno foi chuchu. Esse eu não posso falar. Ele era um terreno bem... Os de Chuchu, beleza. Curitiba eram Terreno sempre flat. melhores, né? Curitiba sempre foi os terrenos Sim. melhores, né? Do que São Paulo. Sim. E a gente teve os 4 decorados num stand de pé direito duplo. Virados, eles eram internos, então as sacadas dos residenciais viradas para dentro do stand, onde tinha uma maquete gigante. E lá a gente já começou a virar a chave. Já tinha uma plataforma de acessibilidade, né? Aqueles legal. elevadores tipo plataforma. Aham. E já era um stand mais digital, já tinham telas touches.
coisas que a gente não tinha aplicado ainda. Era tudo acrílico com espaçador nas pontas, né? As Nossa. imagens. Não existia isso, né? De você fazer imagem em TV. Eu fui colocar TV em stand, eu demorei muito, assim. Até por conta, porque você tem também que ter uma viabilidade, né? Tem stand que vai comportar certas coisas dentro do seu custo e tem stand que não, né? Então você tem que dançar conforme a música. Eu senti bastante isso na Elbor quando eu entrei. A gente tinha toda a parte de estoque, que é um problema hoje pro incorporador, né? Porque é um produto que você já não tem mais verba, Uhum. né? Você tem que criar verba e tem que vender. Você tem que desovar aquele estoque. Então, é um mundo parecido com os estantes de antigamente, assim. Então, quando eu entrei na Elbor, eu entrei para cuidar de estoque. Fiquei Aham. muito tempo em estoque. Então, a gente fazia do limão uma limonada. Caramba, Paula. Então, tinha aqui. Mas a virada de chave mesmo foi esse. Eu não me lembro a data agora. Vou ficar devendo, mas. Não, Mas eu acho que foi a virada de chave, assim. mas eu tô te perguntando isso porque eu percebo que agora, com a nova revolução da internet, né? Internet 4.0, enfim, todas essas inovações de inteligência artificial, avanço da tecnologia, eu percebo que o mercado imobiliário agora tá passando de novo por essa onda de transformação, né? Sim. Então, até pensando nisso que eu fiz essa pergunta justamente pra você falar, pô, acho que esse foi a virada de chave. Você entende que agora, sei lá, de 23, 24, 25, a gente... Eu acho que pós-pandemia, né? Uhum, Eu acho que a pandemia foi uma virada de chave também para o mercado, de pensar em coisas de solução que a pessoa não precise sair de casa para ver o stand, muita realidade virtual, o corretor consegue mandar muita coisa pelo WhatsApp, faz chamada de vídeo, é outra realidade. Eu acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe... Bom, hoje eu trabalho 100% home office. Ah, que legal. Então, assim, acho que se não fosse a pandemia, isso talvez não existisse, entendeu? Porque o home office não era uma coisa usual. Sim. Eram empresas muito grandes que tinham esse benefício. Hoje, eu acho que foi essa grande virada de chave, assim, de 2001, quando a gente teve a pandemia. Não, 2020. 2021. Ah, Sim, verdade. 2021. De 21 pra cá, né? Ah, Ô, legal. Ana, e uma pergunta assim, né? Como a gente se conhece há muito tempo, você fez muitas obras em Curitiba. E Sim. qual foi o desafio assim maior que você teve, assim, porque você fazia muito em São Paulo, as pirambeiras, como a gente falou, Sim. e aí indo para Curitiba, né? Inclusive na Elbor você também fez, né? Sul, Curitiba, Fiz. Joinville. E o que você percebeu assim de diferença de mercado, assim? O curitibano, ele é muito frio. Frio no sentido... ele é muito racional. É difícil você pegar o curitibano pela emoção. Então, assim, ele pensa muito antes de fazer uma compra. Ele vai no stand, depois ele volta com a mãe, ele volta com os filhos, ele vai, ele olha, ele faz 1000 perguntas, todas pertinentes, assim, o cara estuda mesmo. Eu já presenciei cliente sabendo mais do que o corretor. Ele falava, não, você tá errado, de tanto que ele pesquisa. Então, assim, era um grande desafio, assim, você não conseguia pegar o cliente pela emoção. Ele é bem racional. Ao contrário, acho que do mercado mais para cima, assim, que você consegue encantar mais. O cliente curitibano, não. Pelo menos essa é a visão que a gente teve, assim, essas experiências que a gente teve. A gente tinha muito de testar o produto antes, né? Tipo aquele Big Brother. Aham. Nossa, os caras acabavam. Em Joinville também, né? O Joinville Sul em também, si, né? Não Sul só em si. Curitibano, né? Mas Joinville nem tanto, assim. Mais Curitiba. Curitiba, eles são bem frios. Bem racionais, não são frios, são bem racionais.
Eu acho que, pelo que você tá comentando, Ana, não tem como você só pensar em um produto bonito e legal, mas que não seja funcional, pensando no público do Sul. Talvez seria isso? Ah, sim, com certeza. Ele quer ter todos os benefícios e ainda ter uma fachada linda, maravilhosa, então Um exemplo, um projeto com assinatura, né, de um grande nome da arquitetura, assim, de um escritório renomado. Isso é relevante para esse mercado, por é exemplo? relevante quando ele é de Curitiba. Entendi. Quando a gente entrou no mercado de Curitiba, a gente se deparou com uma outra realidade, Uhum. que a gente tinha que contratar pessoas de Curitiba, porque entendiam e falavam a mesma língua que eles, né? Parece que não, mas é um público totalmente E diferente. regionalizado mesmo, né? É. E o mesmo se aplica em São Paulo, você entende? Ou o paulista já é Não, mais. não, não acho. É, Não, não acho que se aplica para São Paulo. entendi. Muita gente nem sabe o arquiteto que tá fascinando o projeto do apartamento. Assim, eu tô falando de um mercado mais popular, Aham. obviamente, né? Não um alto luxo. Aí você já tem nomes renomados que assinam projeto. E Mas no mercado geral, assim, não. não tem essa preocupação. Ô, Ana, eu queria mudar um pouquinho o foco só pra te conhecer um pouco mais também. Né? Mas, Não, o Rodrigo trabalhou com você muitos anos, eu trabalhei só uns 4, foi pouquinho. E eu acho que é muito legal, assim, olhando sua trajetória, né? As coisas que você construiu, os lugares que você. As cadeiras que você sentou durante sua trajetória profissional. Olhar pra você hoje e ver que você tem essa maturidade profissional de conseguir falar de vários produtos, de situações geográficas diferentes, de um mercado que não é um mercado paulista, falar do mercado do Sul. Você entende que qual das experiências, ou se foram todas as experiências e um pouquinho de cada uma, o que você entende que te levou a esse lugar onde você está hoje? nossa, que pergunta difícil. Ah, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de experiências. Você não forma um profissional bom se ele não passar por várias etapas e ser como ferro, né? Forjado. Eu acho que é bem isso. Um bom profissional, ele passa do inferno ao céu. Entendi. Eu acho que é bem isso, assim. A gente não consegue ter um bom profissional que não passou por todas as etapas, que não teve problemas para resolver. Sim. Eu acho que problema. Uma coisa que a gente sempre tinha, assim, que eu falava para as meninas, que é uma realidade dura quando você ouve, mas que é a grande verdade. Gente, vocês são pagos, nós somos pagos para resolver problemas. Sim. E as pessoas hoje em dia não entendem isso. Muitas vezes a pessoa quer sentar na cadeira e só colher o bônus, mas o ônus não. Então, assim, é difícil isso. A geração nova, assim, é bem complicada. Pra gente que vem das antigas, que viveu sem um telefone, sem internet, que É. você podia resolver a coisa ali na Nossa. hora. Eu tinha um Nextel que dava aqueles alarmes. Nossa. Nossa, a época do Nextel foi Você maravilhosa. chegou a ter Nextel, Sim, né? sim, A nessa gente pode época. falar do Nextel? Pode, vou falar. Ah, nessa época, como a Ana Paula falou, por exemplo, né, a gente, como eu falei, a gente conhece 20 anos, até computador, né? Não Sim. era igual hoje, que as crianças com 2, 3 anos já têm o YouTube, o celular, um tablet. Na época, eu mesmo, não sei quantos anos que ela foi mexer com o computador. A primeira vez que eu vi um computador na minha vida, eu tinha 15 anos. Nossa. Que foi quando eu comecei a trabalhar. Não sei com quantos anos você... Eu acho que eu tive com 10 para 11 anos, meu pai comprou um computador, porque meu pai tinha loja de material de construção, né? E aí meu pai queria informatizar a loja naquela época. Meu pai Olha, já mas tinha uma... visionário. Ele era ousado. Não conseguiu, mas foi ousado. Mas assim, o que vale é a intenção. Não, mas né? a história foi legal, porque ele comprou um computador 286. Os TIs aí, nem sei se conhecem isso. Uma tela verde. Chegou o computador em casa, a gente não sabia ligar. Meu Deus. Aí ficamos olhando pra aquilo que liga e com medo de mexer, gente.
Vai que explode, né? Chamamos o nosso vizinho, Nossa. um japonesinho muito inteligente. Foi lá e ligou e apareceu uma tela verde. Todo mundo, E hoje o pessoal reclama de render, o render que não tá tão bonito. Antes não tinha nada meu disso, filho né? sabe mexer em tudo, gente. Eu lembro que pra ir no stand, hoje, né, nós vamos nas reuniões, aí leva um tablet, né, e tudo, e na época, até pra fazer orçamento, né, Sim. a gente imprimia o projeto e pegava tudo na mão e levava com um monte de marcação. Hoje a tecnologia é muito melhor, né? Eu peguei, assim, uma época que eu ia pro stand, eu tinha um guia de rua. Meu Deus. Não tinha GPS. Não, já tava no começo do GPS, mas eu não tinha ainda. Aham. Então eu tinha que ir pros stands, eu ia com o guia de rua. Eu usei muito guia também. O pessoal aí vai... Ô, Ana, e falando um pouco mais da sua trajetória, né, na sua carreira, você trabalhou muitos anos na Stuberg, e Sim. lá também era alto padrão, né, médio alto padrão. E aí, como que foi essa mudança quando você saiu da Stuberg e foi para Elbor, né, e aí você foi cuidar de estoque. E lá você tinha uma autonomia gigantesca, né, na Sim. Stuberg. Você adquiriu isso com o tempo, né? E qual foi essa mudança, assim, para você? Porque aí já veio também as tecnologias, né? A Stuberg era de um jeito, a Elbor já vem com Sim. algumas coisas mais inovadoras. O que você sentiu nessa época? Ah, foi um choque de realidade. Eu saí da Stu, eu tinha adquirido muito conhecimento, assim. E eu achei que eu já tinha vivido de tudo. Ai, gente, como a gente se engana. E aí entrei na Elbor, eu entrei com data de saída já, porque eu entrei para cumprir um... pra Primeira fazer obra foi em Guarulhos? Foi em Guarulhos. Ah. Foi em Guarulhos. Eu entrei para fazer esse lançamento, entrei como PJ na época, e a Elbor tem até hoje uma política de só terem pessoas contratadas, né? Mas essa foi uma exceção, e daí depois a proposta para eu ficar era cuidar de estoque. E eu falei, não tem problema nenhum. Para mim, trabalho é trabalho, qualquer lugar, qualquer coisa, né? E aí eu fiquei com esse desafio um bom tempo, até o estoque baixar muito. Então, assim, eu não cuidava de nenhum lançamento. Todos os lançamentos eram com um outro coordenador, e eu fiquei com a parte de estoque. Então, o que a gente fazia? A gente subia o decorado para a torre, fazia atendimentos em apartamentos. Então, a gente montava um apartamento para o corretor, um outro apartamento para atender o cliente. E com uma verba muito restrita. Então, a gente tinha que pensar muito o que fazer e escolher. Vamos colocar um piso vinílico? Vamos pintar? Não sei. Vamos ver como é que a obra vai entregar. Então, assim, eu aprendi muito. Principalmente nessa parte de planejamento. E verba também, né? Verba e equipe. Porque, assim, é muito difícil você gerenciar uma equipe que você tem pessoas ótimas, que você sabe da capacidade, e ela ter que fazer aquilo o tempo todo, sabe? Fica uma coisa meio maçante. Então, e aí ela vê a outra equipe que tá trabalhando do lado, lançamentos, aquilo tudo, aquele glamour, aquela coisa maravilhosa sendo construída. Então, você ainda tem que motivar a sua equipe. E mostrar que aquilo também tem valor, que aquilo também é importante, que aquilo também vai ajudar a empresa, que é aquilo que ela tá fazendo para vender. Então, isso gente, é desafiador demais. Porque cuidar de gente é difícil. Eu acho que é o principal desafio. Na Stuberg você chegou a ter equipe ou lá você era carreira solo e resolvia tudo? Fui muito tempo solo. E depois eu tive uma analista e tinha uma pessoa que ajudava nas notas. E quando você veio pra Elbor, você já veio debaixo de um guarda-chuva com uma... Quando eu vim solo também, né? Aham. Vim para cuidar só desse produto. E aí, quando eu assumi o estoque, aí eu ganhei uma equipe. Ah, tá. Aí eu formei uma equipe que ficou comigo bastante tempo. E é igual aqui para nós na FAI, né? É um desafio porque nós temos alguns coordenadores, né? E temos o gestor também, coordenador, que cuida da parte de
manutenção. Então, Eu te entendo. é Tem difícil todo porque o meu apoio. conseguir deixar essa pessoa animada, vamos dizer assim, Motivada. motivada, porque ela vê os outros fazendo, como você falou, um glamour, toda hora um lançamento novo, um stand diferente, e a pessoa só vai para resolver problemas, né? Só problemas. Então, gerir pessoas, acredito que é um dos desafios maiores, né? É. E na Elbro você começou a ter isso mais, né? Porque Sim. é uma equipe maior, né? Alguns desafios também um pouco maior do que talvez ter na Stuberger, né? Sim, e já tinha programas que na Stuberger a gente não tinha, né? Uma empresa familiar. Então quando eu saí, estavam implantando o Mega. E quando eu entrei na Elbor, era um Mega totalmente implantado e funcionando. E aí foi um desafio, assim, para mim, como pessoa, como profissional, aprender tudo aquilo, né? Era um mundo novo. Mas foi ótimo, assim, quando eu vi, a Ana fala que foi que eu queria chorar todos os dias e eu chorava. Não na frente dela. Quanto tempo você ficou cuidando de estoque, Paulo? Acho que uns 3 anos. 3 anos. De 3 a 4, assim. Resiliente, hein? 3 anos vendo o pessoal lançar plantão e só ali fazendo o nos mínimo BA. Mas produto eu acho viável. que é muita. Já é. Tipo, você tá mais maduro também, sabe? Se fosse talvez a Ana Paula de antigamente, ia brigar um pouco pelos lançamentos. Mas depois você entende que aquilo é importante tanto quanto, ou até mais. Sim. Porque um estoque hoje para o incorporador é um prejuízo, né? É IPTU, é condomínio que ele tem que pagar pelas unidades que estão em estoque. Né? Quando o condomínio é implantado, é a incorporadora que paga Sim. pelas unidades remanescentes. Então, você tem que desovar aquilo. Quanto antes vender, melhor. E como foi pra você, Paula, mudar pra PDV, mas agora em um produto um pouco mais elitizado ali, de médio, alto padrão. Foi bem legal. Você Você lembra o primeiro plantão que você fez? Lembro, foi o Pátio Bosque Pátio Maia, Bosque Maia. em Na Avenida Guarulhos. Tiradentes com a Paulo Facchini, né? Isso. Sabe uma coisa que eu acho incrível do pessoal de PDV? Vocês lembram a gente, né? A rua, não lembro o nome do empreendimento. Eu lembro até a razão social. Eita, aí. Desse Tá brincando. Aí não dá pra não chegar posso nesse falar. nível. É prova dos 9 aqui agora. Claro, ficou marcado, né? Como não? E Sim. teve algum outro que você falou, putz, esse plantão aqui ficou marcado, assim, na sua trajetória. Tudo bem, o primeiro, muito legal, mas teve algum outro que você falou, meu, esse aqui... Foram vários que foram difíceis. É. Vários. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi um no Jaraguá, porque a gente fazia o stand para conviver com a obra. Tá. Isso na Stuberger, né? Na Stuberger. Então, o que a gente estudava? A gente estudava uma área que ia ter o menor impacto para a obra possível. Então, era geralmente uma área pequena. E aí, o que a engenharia da Stuberger fazia? Ela fazia uma fundação, ou estaca, ou tubulão. Fazia uma laje e a gente construía o stand em cima. E esse, em específico, a gente tinha uma data de lançamento muito ruim. E não se achava ninguém para fazer estaca. E aí, a engenharia contratou pessoas para fazer os tubulões. Gente... Parecia que ia construir um prédio em cima de tanto tubulão que tinha e enormes. Meu Deus. Então, esse marcou muito. E era assim, a gente construía o stand, fazia uma laje de painel wall e punha o decorado em cima. Legal. Para poder otimizar ao máximo que dava o espaço, né? Mas esse marcou bastante, assim, porque foi um prazo recorde e tubulão, não sei como tá agora, gente, porque faz, sei lá, mais de 15 anos Difícil isso. hoje ver tubulão, né? A pessoa é muito artesanal, Não, né? mas é que naquela época, antes de fazer o prédio, eles faziam tubulão, porque os terrenos eram muito ruins mesmo. Era pirambeira de verdade, assim. Esse daí eles escavaram 10 metros abaixo do stand, assim, então... eu não sei como é feito o tubulão agora, mas antigamente era manual, né? O carinha ia lá com um baldinho, ia tirando a terra A gente tem aqui no Grupo FAI um engenheiro que, inclusive, ele é engenheiro de fundações e às vezes, eu pego umas consultorias dele, né? E aí ele fala que o tubulão, ele acontece
a gente, em alguns prédios que tem necessidade de executar o tubulão, mas assim, não é usual. funcional. É. E aí a gente olhando para o stand de vendas, que o carregamento, né, o peso da estrutura por si só, ele não é um carregamento tão pesado verticalmente. Ou seja, o que o tubulão resiste, muitas vezes a Stu fazia um investimento que não era necessário. Hoje isso mudou, né? Hoje a gente tem a oportunidade de construir para algumas construtoras, né? Fazer o stand de vendas para algumas construtoras, inclusive para a Elbor e algumas outras. E a gente consegue propor soluções com segurança normativa a nível estrutural, mas sem precisar fazer um tubulão, que é um... Mas provavelmente, Ana, eu acho que vai muito de alinhamento de necessidade, porque quem executava o tubulão provavelmente era a obra do prédio. Sim, exatamente. Então, os caras só sabiam fazer isso. Eu falava, não, faz uma sapata assim, com estaca pequenininha, tal. Às vezes o cara fala, meu, o preço que eu vou gastar pra fazer isso, eu prefiro fazer com a mão de obra que eu já tenho e tirar da frente, né? Exatamente. Então, por isso que é importante essa mudança de cultura, né? Isso que eu acho importante, né? E legal. Ô, Ana, e falando um pouco mais de Curitiba, qual que foi o seu maior desafio lá em Curitiba? Assim, qual a obra, se você se lembra? Ou na Stuberg ou na Elbor, que te desafiou mais, assim? Ai, Curitiba eu acho que amadurece muita gente. É um frio do cão. Gente, eu passei muito frio naquele lugar. E fica Mas longe, um estado muito organizado, né, Ana? Não, muito, é linda, a cidade é né? linda. São muito educados, assim, mas assim, ficar longe de todo mundo. No começo é bem legal, né? Você viaja, fica em hotel, mas depois que eu já tinha ido, sei lá, 4, 5 anos seguidos, gente. Mas o que mais me desafiou em Curitiba, acho que foi o primeiro, que foi na Avenida Silva Jardim. E chegar lá e conhecer fornecedores locais, desenvolver fornecedores lá foi muito difícil. A gente tem fornecedor até hoje que eu orço coisas que a gente ficou fiel ao cara, entendeu? Até mármore, né? O Wendel, né? Da marmorista. Mas a parte de empreiteiro, assim, do stand era mais aqui de São Paulo. Aí tinha que ter, né, as outras coisas, marcenaria, enfim, né? Não, a gente levava tudo daqui, porque não conhecia lá. E de todos os anos que eu fiquei lá, eu não encontrei nenhuma empresa de stand que me atendia bem lá. Então, a gente sempre levou de São Paulo, tanto na Stuberger quanto no Elbor. A gente teve uma experiência ano passado, nós já tínhamos trabalhado em Curitiba, Joinville, que é Santa Catarina, e nós fomos para Santa Catarina, ali pro bairro de Balneário Pissarras. E acho que a gente é um pouco doido de São Paulo, porque lá o pessoal faz stand em 120 dias, 150 dias. E nós fomos lá, nós não sabíamos, né? Assim, primeira vez. E aí, quando a gente falou o prazo, o cara falou, não, fala a verdade, você tá mentindo esse prazo. Eu falei, não, é esse prazo mesmo. E nós fizemos um prazo... para que São Paulo razoável, né? E lá recorde na cabeça deles. Nadando de e o dono é a construtora Fontana, né? Uma construtora fortíssima em Criciúma, eles dominam e estão indo para esse lado, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú. E o cara falou, não, se for eu quero ir lá ver mesmo, né? Então, assim, é surreal. E é o desafio, como você falou, encontrar fornecedores, parceiros. Então, toda vez que a gente sai, né, aqui de São Paulo, a gente sempre leva a nossa galera, contrata uma carreta e já leva 80%. A gente fez muito isso. Sim. Meu Deus, que dia que vai a carreta? Que eu quero mandar tal coisa. Diversas vezes. Já aproveitava o frete. Sim. Mandava... Já levava louças, metais, levava tudo. Piso, tudo. Rodrigo, pelo amor de Deus, você não solta o caminhão antes de falar comigo. E era o caminhão só indo em vários lugares. Só fazendo, né? Passando. Em vários centros logísticos. Mas é um desafio muito interessante, eu lembro que né? nesse primeiro eu precisava de bacia Deca e eu não encontrei em Curitiba. Eu tive que comprar em São Paulo e mandar entregar lá. Porque eu precisava, sei lá, de 5 ou 6 bacias e não tinha pronta entrega. Nossa, Paulo, olha isso. Eu liguei em Curitiba inteira, não tinha. Engraçado, mas né? Isso faz porque eles são do anos, sul, gente. Né? Porcelanatos é do sul, louças é do sul. Entregava rápido, isso era bom, né?
que quando a gente encomendava direto com o fabricante, eles entregavam rápido. A gente vê que o mercado Santa Catarina tem crescido absurdamente, Sim. né? São Paulo ainda continua sendo, né, o principal, né, falando de PDV, assim, né? Mas Santa Catarina deu um boom agora e... Só que é aquilo, né? Eles não têm pressa de nada, Não. né? Eu reparei muito isso, a gente teve o privilégio de trabalhar muitos anos junto em Curitiba, né? Sei lá. Eu acredito que nós fizemos, entre Elbor e Stuberg, quase 20 obras, que seja. E não tem correria. Não tem pressa de nada, né? É a gente que é fora da curva. A gente normalizou o errado, né? Porque, gente, o mercado imobiliário de São Paulo é surreal. Surreal. A gente fez um plantão lá pra Elbor com decorado em 30 dias. Não fala isso, não. Não fala O isso. pessoal Vou tá com falar, essa data de gente, 30 não, a mania pressiona- de 30 não dias. tem 30 pessoal. dias não, pessoal. Mas assim, É como o Michel falou num outro episódio, 30 dias é só terraplanagem, Exato. né? Só Bonitinho, acerto de essa terreno. partezinha, o acerto. não, a gente fez e assim, mas isso é o errado. É. Porque assim, a gente dá margem para muito erro e o certo é ter esse planejamento, fazer as coisas com calma, fica uma obra com melhor desenvolvida, mais barata. Tudo isso custa, né? Sim. A pressa custa, né? Ô, Paula, mas isso que você tá falando é um cenário ideal, mas no cenário real, a gente Não sabe que acontece isso acontece. nunca. Em São Paulo, eu acho que eu nunca tive prazo para nada. E como que você fazia? Com quem que você contava pra ter um plantão bonito? Porque todos os plantões que a gente teve a oportunidade de ver ou de visitar, da Elbor em si, são, assim, obras de luxo, artes, né? né, eu diria. Eu acho que primeiro é ter uma equipe que você possa contar, interna. Isso é fundamental. Graças a Deus, eu tive pessoas muito legais que eu podia contar sempre. Então, assim, eu tive um time muito bom, principalmente na Elbor, e pessoas que estão lá até hoje. Se quiser mandar beijo, pode mandar, viu? Não É. vou ser injusta se eu mandar. Não, então deixa Eu pra posso lá. esquecer de alguém. Um deles tá até aqui com vocês, que é o Rodrigo Taviano. Nosso coordenador. O Rodrigo Taviano trabalhou comigo. Ele foi seu par lá Ele ou foi não? meu par na época, porque quando ele saiu, eu tinha acabado de assumir a cadeira de coordenadora, então ele saiu. Então, ele foi meio que um par, ele me ajudou muito com o Mega na época. Eu sou muito grata ao Rô. O Taviano é um querido, né? E primeiro é isso, acho que primeiro você tem uma equipe boa, que você possa contar. Isso é fundamental para fazer as coisas acontecerem. E depois ter parceiros que você também possa contar, que não vai te deixar na mão. Que tem uma manutenção, que o cara vai e você liga, ele vai na hora. Tipo, tá chovendo dentro do stand, você não pode ir amanhã. Sinto muito, entendeu? Você tem que ir agora. E não chove no piso, chove na maquete, chove no Sempre no tapete pior do lugar, né? decorado, na cama do casal. E uma noite inteira de chuva é muito perigoso, né? Se você não tratar, um vazamento assim, em tempo recorde, a gente vê muito isso, porque se você deixar para o outro dia um vazamento, nós tivemos experiência com algumas consultoras que falavam, um concorrente, eu falei para ele, tá dando um vazamento e tal, ele falou, era tipo quinta-feira, né, acho que até a Ana Pira que falou, e, eu vou quarta-feira. Ela Como falou. que você vai quarta-feira? É sexta-feira hoje? Não, entendeu? Então assim, imagina ficar chovendo sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 6 dias, Nossa. é surreal, vai cair o stand, né? E é uma construção provisória, Provisória, né? exatamente. Então, como é a estrutura... Depende. Ih, Fizemos stands que tá há anos em pé. Verdade. É. Pátio Mogilar, né? Pátio Mogilar, que agora é... nem Mas sei lá é que- alvenaria, né? Lá é alvenaria. Stand que fizemos a carcaça dele de alvenaria. Na verdade, foi a Ana que fez, né? E eu fiz só uma reforma, depois bem grande. Que daí Na as verdade, partes a que Ana não fez eram uma parte, em um U alvenaria. de alvenaria e a sua... Aí a minha quando reforma Você fechou. foi o outro U, né? E porque era um stand que eles têm 9 lotes, eu acho, e lançaram acho que 5 até agora, e é o mesmo stand. O stand foi construído no último lote. Já tem então, mais de 10 anos eles, esse stand. cada 10 anos? No mínimo, né? mais de 10. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Caramba.
E aí foi só reformando o telhado, reformando as laterais, aí faz um anexo, aí faz os É, puxadinhos. isso Os puxadinhos. sempre tem, né? Aí Sempre puxa um tem. decorado, cria uma passarela onde não existia. Isso é normal, vida Nossa, normal de legal. stand. E Ana, uma outra pergunta. É, hoje você não trabalha mais com PDV na parte de construtora, né? Incorporando, planejando. O que te levou até essa transição de carreira? Então, vamos à história. O meu esposo também trabalhava em incorporadora Uhum. e depois de 20 anos foi demitido. E o irmão dele tem negócios no interior de São Paulo, em Matão. E aí ele convidou o Giovanni, mas ele não é arquiteto, graças a Deus. Ele é da parte do financeiro. Então, Ah, legal. só tem um louco lá em casa. Só um, né? E aí ele foi para a convite do irmão dele cuidar da parte financeira dessa empresa. E aí eu continuei aqui, porque eu trabalhava na Elbor ainda. Continuei aqui e foi uma época muito difícil para mim. Muito difícil. Essa distância foi péssima, assim, ele vinha todo final de semana, mas ficar com o Pedro sozinha e não ter esse apoio durante a semana para mim. Muitos podem falar, bobeira, né? Mas para mim não funcionou. Uhum. E aí eu tive alguns problemas emocionais, tive uma crise de ansiedade muito forte, e aí decidi que eu ia sair da Elbor e ia para o interior. E aí foi uma decisão muito racional. Eu pensei muito para fazer isso. Eu demorei, foram terapias e terapias para fazer Porque você isso. O tava a vida Rodrigo inteira, sabe. ela tava a vida inteira na correria, na loucura, né? Era desligar uma chave, sabe? Sair do 220. Foi muito difícil e doloroso todo o processo. Mas quando eu tomei a decisão, aí eu não voltei mais atrás. E aí comuniquei a Ana, falei, Ana, eu vou sair. Para mim não tá funcionando mais. Eu acho que como profissional eu atingi tudo que eu poderia atingir. Tô muito feliz comigo mesma. Mas eu acho que agora eu preciso dar atenção para minha família. Ai, que lindo. E para mim. Preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família. E aí eles super entenderam. A Elbor foi, nossa, sensacional. Eu fiz todo um processo de passagem, de passar para outra coordenadora que ficou, que foi a Josi, que era minha analista, sempre foi minha analista, entrou como assistente, foi subindo. Então, assim, eu não mudei de carreira. Eu pausei a minha carreira. Uhum. Mas é difícil, né? Porque você Foi. estava no ápice, né, da sua carreira, né? Foi muito difícil, foi uma decisão muito dolorosa para mim. Porque eu não queria fazer aquilo, mas eu precisava fazer aquilo. E é muito difícil você entender isso, sabe? Você racionalizar tudo isso que você tá passando. Então, eu passei por isso e quando eu tomei a decisão, eu falei, agora eu vou. Agora eu vou pro interior. Eu acho que é hora de dar uma desacelerada, porque eu sempre fui, o Rodrigo sabe, muito acelerada. E aí eu mudei pra Matão, interiorzão de São Paulo. E aí o Malone me chamou. Aí um belo dia, numa tarde, eu recebo um telefonema e o Malone me chamou para ir para do outro lado da mesa. E eu topei. E hoje o que você tá fazendo para o pessoal entender? Então, Melhor. hoje eu acho que faço um pouquinho de tudo, né? Eu ajudo o Malone E quem é o Malone? Malone, vocês vão conhecer daqui a pouco. Malone é meu chefe querido. Adoro. O Malone tem um escritório de interiores. Faz coisas para Elbor também. A gente se conheceu lá. Eu brinco que ele era meu fornecedor e agora eu tô com ele lá, né? Agora ele fala para mim assim, agora você tá vendo, né? Como é que são os prazos? E o Malone me chamou para
para ir para a equipe, porque ele precisava de ajuda. Eu falei, Malone, a princípio eu falei, eu não quero trabalhar o dia todo, eu quero, vamos testar aí meio período pra gente ver como que vai ser. E aí ele topou, ele falou, o tempo que você me der, eu tô disposto, porque ele falou, eu preciso de alguém pra me ajudar. Eu falei, não, tamo junto. E aí, eu reaprendi a fazer projetos, porque quando a gente tá no PDV, a gente só analisa, né? A gente só pede, liga para o arquiteto, pede, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo. E aí, quando você tá do lado de cada mesa, você tem que ir pro AutoCAD, você tem que pensar no conceito, você tem que pensar na execução, você tem que pensar em tudo. E é muito difícil, cara. A gente pensa que é fácil. Valorizem quem faz projeto, né? Viu, incorporadoras aí? É bem difícil, gente. E é um desafio diário, fazer projeto, pra mim, pelo menos. Ajudo o Mar nas coisas que ele precisa, de escritório, de orçamento, da parte administrativa. Faço de tudo um pouquinho. E tem planos de voltar pra São Paulo? Ou tá... Jamais. Só se estiver nos planos de Deus. Eu imaginei que você não conseguiria ficar lá, porque tá muito calmo. Aí passou um tempo, falei, não, acho que agora ela se acostumou. Já faz quanto tempo? É correria de São Paulo. 1 ano e meio. Correria de São Paulo, a gente que tá aqui, a gente... Não, eu cheguei lá, as 3 primeiras semanas eu chorei um pouco. Aí depois eu acostumei. Gente, isso aqui é uma loucura. É que a gente acostuma tantos anos e acha que é normal, né? Uhum. E aí quando você vai pra algo que é o normal, aí você fala, nossa, aí dá um choque de realidade absurda, né? Sim. Mas você vê que a gente tava discutindo que isso não precisa nem ir pro interior, você vai até para outro estado, por exemplo, Santa Catarina, que a gente tava discutindo agora. Sim. Hoje um prazo em São Paulo, um prazo razoável, factível, 45 a 60 dias. Agora, stand decorado. Quando a gente vai pra Santa Catarina, que eles falam, pô, um prazo de 90 a dias... 120. De 90 a 100 dias é um prazo... Aí a gente já olha com um olhar demais. De, não, gente, peraí, demais. Vamos puxar isso aqui pra Mas cá. isso são todas incorporadoras de lá, né? Sim. Não são incorporadoras que saíram daqui pra... Não, mas o stand em si, qualquer região que você vai, saindo de São Paulo, já é um prazo maravilhoso. É absurdamente. Então, para nós que já tem a expertise de fazer rápido aqui, chega lá, não 90, 120, aí eles vão fornecer piso. O piso eles vão pedir no meio da obra. Sim. E aqui não. Na Elba nós pedíamos... a gente pede antes de começar a construir. Exatamente. Chega no terreno, já tem caixa de piso lá. Sim. Na época da Elba, quando a gente ia mexendo na terraplanagem, até atrapalhava porque os pisos já estavam na obra. Lá. A gente contratava container para poder colocar as coisas. Exatamente. Então, assim, não tinha desculpa para não entregar no prazo. Ô, Paula, em relação a esse mercado, onde tudo muda muito rápido, é muito regionalizado, tem essa dinâmica de, entregar um produto ideal para cada público, o público do médio, o público do alto, o público do altíssimo, do luxo. A Elbor teve aquele W, que também é um projeto... O W, eu não acompanhei muito, porque ele não era meu, ele não era do meu grupo. Mas o W é um diferencial, né? Ele é o prédio, ele é o hotel. Sim. O MAF fez parte de algumas fases. Mas ele é lindo. Quem não conheceu e tiver a oportunidade de ir, vai conhecer, porque ele é sensacional. Não, e eu ia te perguntar, enquanto arquiteta, né, e com essa bagagem que você tem, como que você indica e sugere para as pessoas que estão assistindo... como se manter atualizado, porque assim, é um mercado muito rápido, né? Muito flexível, com muitas nuances. Então, o que você entende e sugere pra galera que tá assistindo a gente? Eu falo que a gente tem que, além de lógico, se manter atualizado pela internet, seguir pessoas, porque agora é a onda, né? Seguir pessoas. Influências, mas eu né? acho que é conversar e criar uma rede, sabe? As pessoas estão se afastando cada vez mais, mas eu acho que manter contatos ou saber quem vai ter aquele contato. Eu sempre brinco, eu não sei tudo, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, e ter uma rede legal, e eu acho que se manter atualizado é isso, é trocar figurinha, falar dos seus projetos e também ouvir muito, ouvir a dor do outro, por aí.
construir relacionamento mesmo, né, com as pessoas. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, que eu acho que as pessoas hoje estão perdendo, assim, ninguém mais... Eu acho, assim, eu acho muito legal a amizade que a gente tem. Eu conheço o Rô que ele falou, há 20 anos, isso é verdade. E ele já esteve, agora eu vou contar a realidade. Então, Ó, vai. spoiler, também Cadê a spoiler. espada? Cadê a espada? Ele também já esteve do outro lado da mesa por um tempinho. E aí foi aí que a gente estreitou a amizade, né? Ele A Ana trabalhou... Paula deu um suporte surreal, né, pra mim. Eu trabalhava na DSD Stands e queria um desafio diferente, né, prédio, né? E aí falei pra Ana Paula, mandei o currículo, ela já jogou lá em cima da mesa lá Alessandra, né? E ele gostou do currículo e eu fui. Fiquei pouco tempo, mas a gratidão precisa estar sempre nas nossas vidas, porque quando você entra numa empresa, ainda mais meio perdido, nunca tinha trabalhado em construtora, só do outro lado, você fica meio perdido, meio sozinho, né? E a Ana nunca deixou ficar sozinho, né? Então, era no almoço, era alguma dúvida. Então, a gratidão E hoje, ver onde a gente está, né? Tipo, ela com uma carreira consolidada, eu ainda muito jovem, começando ainda uma carreira aí de empreendedor. Muito jovem nem tanto, né, Nem Rodrigo? tanto, Vamos combinar aqui, meu amigo. E ver toda essa trajetória é muito bacana, né? Quando a gente tem uma amizade tão longa e se torna uma amizade de verdade, não só algo profissional, né? As nossas famílias se Eu puxo a conhecem. orelha dele. Então. Aí... Mas isso é gostoso. Eu trabalhei na Stuberg também por um período e foi muito bacana o tempo que eu fiquei lá também, né? Consegui entender esse outro lado, né? Que É uma engrenagem surreal. é uma engrenagem surreal. Então, assim, a gratidão de verdade. E eu tô muito feliz, né? Porque de ela ter aceito o convite, assim, né? Ela ter saído de Matão para vir até aqui não é fácil, né? Largar filho, largar tudo, largar essa rotina dela. Então, é uma gratidão. E eu acredito que a gente vai ainda cruzar muito nossos caminhos, né? A gente sempre se tromba nas obras agora. Ela só puxando meu orelha, só batendo agora. Não tem carinha, é só Agora pancada. de fornecedor para fornecedor, Exatamente. não mais cliente, né? Mas é muito bacana. Sim. Eu acho legal essa venda de fora, né? O quão essa amizade contribuiu para o desenvolvimento tanto do Rodrigo, né, quanto do grupo FAI mesmo, porque... Mas tem uma coisa posso entre contar a uma? gente... Vou contar uma depois. Tá. Não, mas tem uma coisa entre a gente que a gente não tem mimimi. Fala O que eu na tiver cara, que né? falar pro Rodrigo, eu vou falar. Eu já dei muito feedback negativo pra ele. Liguei pra ele já e falei assim, ó, não tá legal isso. Depois agora em Matão, assim, de ligar e falar assim, ó, tô vendo coisas que a FAI que eu conheci lá na primeira obra de vocês, lá no NUM, não era assim, cara. Então, um passinho pra trás. E ele aceita de boa. E eu acho que ele tem que fazer isso comigo se um dia ele me vê, porque eu acho que isso que é legal, assim, você vê que o outro tá errando e não falar, olha, tá errando. Mas falar pra ele que ele tá errando. Falar na cara, né? Entendeu? Eu acho isso muito legal. E isso é bacana porque, às vezes, nós só queremos receber o feedback positivo, né? Então, o feedback positivo é maravilhoso. Nossa, sua obra tá espetacular. Nosso prazo foi maravilhoso. Mas quando vem, teoricamente, um feedback negativo, que não é um feedback negativo, é para crescimento. Então, a Ana Paula participou de literalmente de toda a minha trajetória, minha carreira. Então foram mais puxão de orelhas igual mamãe, né? Não posso falar isso só ficar brava, mas é mais puxão de orelha. Mais puxão de orelha como. Você combinou que não ia falar? Mas ela provocou, brincadeira. Mas mais o puxão de orelha como mãe, assim, falando verdade, porque ela tem uma experiência maior que eu, e isso a gente acaba crescendo muito, né? Então, uma das experiências que nós tivemos também, eu trabalhava numa outra empresa, que é a DSD Stands, e aí eu saí da empresa, e aí, enquanto você tá ali dentro, você fala, né, a realidade não vem. E aí, quando eu entrei no meu carro, que eu liguei o carro, eu falei, o que eu fiz, né? Será que eu fiz a escolha certa? Aí veio um monte de dúvidas, né? Aí eu comecei a chorar ali dentro do carro, sozinho, pra ninguém ver. E aí a primeira pessoa foi a Ana Paula. Falei, Ana Paula, eu saí, e agora? O que eu faço? Aí ela falou assim, quer fazer uma obra pra mim? Eu falei, sério? Ela falou, mas tem que começar amanhã. Eu falei, mas eu não tenho carro. Ela falou assim, se vira.
Se vira, aluga Choque um de carro. realidade, né? Então Mesmo. assim, isso me deu um despertar. Eu falei, ela tá me dando a oportunidade de fazer um serviço. E eu tô questionando, eu levo de a pé, levo em cima da cabeça. Falei, não, eu aceito. Foi mesmo. E aí nós fizemos a primeira obra junto Olha no só. NUM. Então, ela participou quando eu, teoricamente, o meu segundo emprego, assim, um mais desafiador que foi no Stuberg. Ele foi E a empreender, nossa- ele foi empreender. E a nossa primeira obra como empreendedor, ela Foi- também estava, né? Então Sim, isso é é. muito... Mas é Muito muito bacana. legal ver isso, né? E é o que você falou, né, Paula? Dá pra perceber que isso tá na sua essência, de construir relacionamento, porque senão, com certeza, mesmo depois de você ter saído da Elber, você não estaria aqui, a gente não estaria fazendo projetos e trabalhando junto em execuções. Eu a gente acho tem que eu tenho isso pra vida, assim. Eu quero sair de um lugar, eu quero poder voltar nele, sabe? Isso pra qualquer coisa da minha vida. Se eu fui num lugar, eu quero sair da mesma forma que eu cheguei. Ou Legal. melhor. Então, o que eu tiver que falar, eu vou falar, se for pro bem. Mas é isso, assim, essa sou eu. Posso fazer uma falar. pergunta para ela? Pode Ana, agora. falando um pouco mais sobre PDV, sobre futuro, né? Porque essa geração já falou que é bem diferente, né? Essa geração, ela é muito mais avançada do que a nossa, né? Uhum. Muitas pessoas mexendo com celular, computador de 11 a 15 anos, 16, né? Os nossos pais, sei lá, 20, 30 anos, né? E hoje nossos filhos com 2, 3 anos já arrebentam, né? É. O que você acha pro futuro do stand? O que você acha que vai mudar, assim, tanto a parte que agora você tá de arquitetura, como a parte de PDV em si mesmo, assim. Você acha que vai ter alguma mudança? Você acha que um dia o stand deixa de existir e vire a parte tecnológica de você chegar numa sala imersiva, por exemplo, e colocar um óculos? Ou você acha que ainda tem necessidade do toque, do estar ali, né? Eu acho que isso vai muito além da gente aqui de PDV. Isso é uma cultura do mercado imobiliário e é uma cultura de vendas. Então, para que isso que você está falando exista, a gente tem que mudar a cultura dos corretores. Isso é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que não. Eu acho que o stand e o decorado não vão deixar de existir. Eu acho que a pessoa precisa entrar de verdade no decorado, sentar de verdade na cama, sabe? Tocar nas coisas, ver a textura. A gente no escritório lá é toda hora. Ai, olha esse porcelanato, ele tem a mesma textura da madeira. A gente quer pegar nas coisas. Eu não sei, eu tenho uma visão assim, que eu acho que não vai acabar tão cedo. Nem E a parte tecnológica, você acha que ela é bem-vinda? Como que acho você enxerga? Não, eu sou super a favor da parte tecnológica. Agora eu trabalho remoto, tem que ser. Fala, não, home office zero. Como não? Eu acho que é super importante por um primeiro contato, você mandar a pessoa se encantar e levar ela até o stand. Mas só isso, eu acho que não fica só nisso, só no tecnológico. Acho que ele não se garante. É importante a tangibilidade do produto, Eu né? acho. Legal. Porque a gente viu, né? A gente fez um stand em São Bernardo, um dos maiores da Patriani, e eu nunca tinha visto, né? E aí a pessoa comprava um apartamento e eles colocavam um champanhe na mão de um robô. E eu falei, meu Deus, que tecnologia é essa? E aí o robô vinha, ele vinha certinho, eles já programaram. Então eu falei, meu, que negócio... Então assim, a gente fala, meu, a cada dia... Agora eu vi um robô que coloca piso, porcelanato, não sei se vocês já viram. Então... Vocês têm que comprar, Rô. Então. Então, assim, a gente até se assusta um pouco, né? Com tanta evolução, assim, né? Porque a mão de obra está escassa, né? Isso vai acabar, eu acho. Mão de obra, ela não tá se renovando, né? Não na mesma velocidade que a gente tem obra. Exatamente. Você tem mais demanda, mas você não tem Você não acha mais mão marceneiro. de obra pra executar essas coisas. E os marceneiros que tem já estão com 30, 40 obras e Lotados. não aguenta também. Talvez A você gente acha tem. que muda esse prazo pro futuro? Dessa loucura de São Paulo Não, muda de nada. ser 30 dias, de 40? Eu tô há mais de 20 anos, que nem vocês colocaram aí nesse roteiro. Eu não falei, você que falou Você que agora. falou, verdade.
Eu tava falando de experiência, coisas empíricas. Você que soltou a bomba agora, mais de 20 anos. E nunca mudou. Não vai mudar. Não É. vai mudar. A Ana falou bem no podcast que ela gravou. A gente está preparado para o empreendimento A sair. Ele não sai o F. Que não tem nada, que não tem nada desenhado, não tem projeto de nada. Não tem água, luz, um terreno, não tem nada. O outro tá engatilhado pra sair e não sai. Foi engraçado esse podcast com a Ana, porque eu fiz essa pergunta já pensando. Falei, não é possível que não tem um jeito da gente melhorar. Aí, quando eu saí do podcast, eu lembro que a gente foi conversar nos bastidores, aí eu falei, não vai ter. Não tem como, sempre vai ser do jeito que é. Calma. Em PDV. Nunca foi diferente. É o mercado, é a incorporação, né? É uma coisa muito dinâmica. Eu acho que não muda isso. Não, show de bola. Ana, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Ter vindo aqui até a nossa casa, né? Mais uma vez agradecer por isso. Mas antes de encerrar, eu queria te fazer uma provocação. Na verdade, provocação não. Queria abrir um espaço. Meu Deus, que medo. Lô, Ana, você prefere isso ou um presente misterioso? Brincadeira. Tô brincando. Ana, eu queria... presente misterioso. Presente misterioso. Entra aqui, você... Brincadeira. Ô, Ana, eu queria que você pensasse e falasse um conselho para quem tá iniciando na carreira profissional, seja no mercado da construção civil, incorporação, arquitetura, engenharia, mas que isso falasse primeiro com você. Se você pudesse dar um conselho para Ana, que foi estagiária na MAC há algum tempo atrás, olhando a Ana que é hoje mãe, esposa, uma grande profissional, com uma linda trajetória, o que você falaria para essa Ana? Se você quiser falar para Ana, olhando para sua câmera, para depois você assistir e falar, pô, foi isso. Onde eu tô? Você tá aqui, ó. Continua que você tá no caminho certo. Ai, muito bom. Eu acho que eu passei muitas dificuldades, como todo mundo. Não sou a primeira e nem a última que vai passar dificuldade, aprendizado. Mas eu acho que você tem que seguir os seus valores. A gente vê coisas erradas, a gente vê coisas legais, mas você ser fiel aos seus valores, aos seus princípios, antes de ser arquiteta, antes da profissão. Sim. Eu acho que isso é o mais legal, sabe? Porque daí você olha pra trás, ou você vai dormir, você dorme tranquilo, sabe? Você... Deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir eu acho tranquilo. que assim, eu errei muito, vou continuar errando, mas foram erros que podiam ser consertados, e eu acho que eu tive um caminho certo, assim, sabe? Então é isso, vai que você tá no caminho certo e força na peruca. É isso aí. Obrigada a vocês por terem me convidado, você tinha falado antes. Ô, Ana, o que você... a ideia do nosso FAIcast, né, é trazer um conteúdo, e o intuito é que as pessoas assistam e tenha algo produtivo, né? Então, para todas as idades, né? É para carreiras que já estão consolidadas ou que estão iniciando. E para quem está iniciando, assim, o que você poderia dar um conselho? Porque você tem uma experiência gigantesca. Entra ou sai fora da área de PDV, ou vem que... Eu acho que PDV, ou você ama, ou você odeia. Teve bastante gente que entrou e não conseguiu ficar, que veio de outras áreas, que vieram de interiores, por exemplo, e não ficaram. Uhum. Teve outras pessoas que amaram. Então, assim, é um teste, você tem que testar aquilo que você gosta, testar enquanto você tá jovem, sabe? Com tempo para isso. Arriscar, né? Eu tenho sobrinhas que estão começando agora em empresas, eu falo, agora é a hora de você arriscar. Sim. A hora de mudar de emprego é agora, se você quiser mudar. Né? Que você tá começando, que você quer testar, que ver o que você gosta. Uma faz veterinária, eu falei, e cuidar de bicho grande? Quer? Não quero. Então ela vai testando, ela tá dentro de uma clínica enorme, ela tá testando. Eu acho que é a mesma coisa para arquitetura, você tem que ir para o lugar que você gosta. Você gosta de interiores? Vai testar, então. Eu testei também lá atrás interiores e eu não gostei.
Acho que eu não tava madura pra isso. Eu gostava de PDV, eu gostava dessa agitação, dessa coisa dinâmica. Hoje eu já não me cabe mais. Sim. Então eu acho que é isso, acho que é teste não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, o PDV. Eu acho que exige muito da pessoa, do comprometimento. Isso mais do que qualquer coisa. Eu acho que habilidades você treina, agora a pessoa ser comprometida e dedicada é o fundamental para qualquer profissão, né? Mas no PDV é isso, assim. Eu daria essa dica, assim, comprometimento, testa o que você gosta. Às vezes não é interiores, às vezes é PDV, às vezes não é PDV, é incorporação. Vai lá fazer estudo de massa, vê o que você gosta na área, né? Ou não, gosta de interiores mesmo, gosta de cliente final. Tem tanta... Gente, a arquitetura É um universo, né? Sim. O Malone vai poder falar melhor do que eu, então sobre isso. Mas eu acho que é teste e ser determinado, sabe? Ser comprometido. Legal. Acho que o comprometimento é a chave. Tem mais alguma pergunta, Rodrigão? Não, acho que foi bem bacana, né? Mais uma vez, né? Gratidão e agradecer a Ana, né? Que veio, né? Largou tudo pra nos prestigiar, né, Lucas? Sim, a gente é muito grato, né? Em nome da FAI mesmo, a gente te agradece, Ana. E é isso, eu vou pedir uma outra ajuda, porque eu tô falando e as pessoas não estão fazendo. Tá Então eu vou bom. pedir pra você olhar pra aquela câmera e Ai, falar, ó, meu Deus. gente, se inscreve, curte, comenta, compartilha e ativa o Gente, sininho. por favor. Aí, Agora é a hora da Ana Paula de PDV falar aqui. Isso, chama ela. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, ativa o sininho. isso, faça perguntas. Isso aí. Gente, é isso. Agora, Vai né? lá. Você viu, né? A ordem já foi clara e objetiva, então muito obrigado, Rodrigo, muito Eu que obrigado, agradeço. Ana. Gente, Obrigada a vocês. pra você que Mal. assistiu até aqui, deixe seu comentário aqui no nosso vídeo. Não se esquece de fazer tudo que a Ana já falou pra você fazer. A gente é muito grato por poder estar fazendo esse podcast pra vocês. Se você tá gostando, se você não tá gostando e tem algum feedback, não esquece de deixar aqui seus comentários, indicações, pedidos. Coloca o nome também de quem você acha que a gente tem que convidar pra vir aqui. Fala pra essa pessoa, fala, meu, a FAI tá com um projeto super legal. Vai lá gravar com os meninos que com certeza essas pessoas serão muito bem-vindas aqui. Então é isso, muito obrigado por assistir o FAIcast até aqui. Valeu e tchau! Tchau, tchau.